explicar, né? Não sei se ficou muito claro. Eu acabei tendo uma gestação de risco. E foi algo, assim, muito impactante, porque a gente descobriu as primeiras alterações da nossa filha bem no comecinho da gestação. Então foi bem no início mesmo. Não foi uma coisa de que, eu descobri no final. Curti minha gravidez inteira e no final veio a surpresa, não. Foi um processo bem doloroso, porque com mais ou menos 12 semanas a gente descobriu as primeiras alterações. E nesse primeiro exame específico, nós chegamos a ouvir que a nossa filha talvez nem chegaria ao final da gestação, né? Nem chegaria a nascer. E se nascesse, ela poderia ser, enfim, totalmente comprometida. Como é que eu posso dizer? Defeituosa mesmo, assim, a gente ouviu coisas horríveis e das mais pesadas possíveis. E de forma, assim, fria até. Pra gente foi pior do que cair de um prédio de, sei lá, 50 andares. Foi muito difícil. Dali pra frente foi uma barra que hoje eu olho pra trás e eu não sei te dizer como eu estaria se eu não tivesse Deus na minha vida. Hoje eu olho pra trás e eu, de fato, assim, não consigo nem entender como eu tô de pé. Porque só quem passa sabe, assim, mensurar. E, assim, no nosso caso, resumindo, né? A nossa filha, graças a Deus, chegou a nascer. Não conseguiu fechar um diagnóstico antes. Ela tinha uma cardiopatia complexa no coração, associado também a uma mutação genética que acontece tipo 1 em não sei quantos milhões, né? Tanto que nós ouvimos que ela poderia ter as piores síndromes possíveis. Eu precisei passar por um procedimento cirúrgico até para saber qual era a síndrome que a nossa filha tinha. Graças a Deus foi, né, naquele momento foi um alívio, porque foi descartada aquelas piores síndromes que eles tinham dito, mas em contrapartida, essa mutação genética que ela tinha era algo a ser estudado, não existia nenhum nome para essa tal síndrome que provavelmente ela poderia ter. Teria que ser um caso para se estudar no mundo inteiro, alguém que tivesse a mesma mutação genética para tentar entender o que poderia estar associado no desenvolvimento dela. Então, assim, era ponto de interrogação a todo momento. Aí depois teve a parte da cardiopatia, né? Que nesse decorrer, depois veio mais uma pancada. E aí o médico falou pra mim que a situação da síndrome já não era mais um problema. A síndrome era o de menos perto do problema cardíaco, que era infinitamente pior. Então, assim, foi mais uma pancada. Eu vou fazer um resumo também básico, até envolvendo meu marido, porque tem muita coisa que a gente não entende, né? Na época ele estava jogando no Caxias, né? Lá no Sul. E logo depois que a gente descobriu essas primeiras alterações, que a gente estava passando por toda essa situação, foi muito, assim, aconteceu tudo muito junto, porque veio a questão da pandemia, lockdown, parou tudo, aquela coisa toda. Ele teve que vir embora, porque os campeonatos tinham sido todos suspensos, aquela coisa toda que a gente passou. E o contrato dele era até o final do campeonato. Como suspendeu o campeonato, acabou o contrato, e o cara do clube ligou dizendo que: Vinícius, nós não vamos renovar com você por conta da pandemia, então todos os atletas que estão com o contrato vencendo, a gente não vai renovar. Ou seja, eu tava grávida, com a minha carreira parada, meu marido desempregado e com uma gravidez de risco. Meu Deus. Então, assim, foi só pancada atrás de pancada. E aí, primeiro a gente caiu, assim, chorei muito, mas depois a gente se apegou totalmente ao Senhor, que eu não tenho dúvidas de que era Ele que nos renovava dia após dia, porque cada dia era um dia diferente pra gente. E aí, por fim, a nossa filha nasceu, ela foi direto pra UTI neonatal. A princípio, ela já iria operar o coraçãozinho direto. Mas, assim, o caso da Sara foi muito sobrenatural. E a gente tinha recebido muitas promessas durante a gestação. Então, a gente se agarrou àquilo com uma fé. A gente tinha muita convicção de que a nossa filha ia ficar bem. Sabe? Que ela ia nascer, que ela ia ser, assim, um milagre vivo mesmo, sobre o que Deus poderia fazer. Então, o nosso foco de milagre, a gente internalizou o nosso milagre dessa forma. Mas, na verdade, a nossa filha já era um milagre. Ela já era um milagre. Porque ela não tinha artéria pulmonar.
Então, quando ela nasceu, ela embolou a cabeça dos melhores médicos que você possa imaginar, que são referências mundiais, e nem eles estavam entendendo a anatomia do coração dela, que Deus fez um coração único para ela. Resumindo a história, ela não tinha artéria pulmonar, mas em contrapartida ela tinha um bom fluxo de sangue que chegava no pulmão. Ninguém entendia. Deus criou 2 vasos anômalos embaixo, que normalmente é criado em cima. Deus deu o jeito dele. Os médicos dizem que o organismo deu um jeito. Mas eu falei pro doutor, não, a minha filha é um milagre. Foi Deus que fez esse milagre. E aí, a princípio, ele descartou a cirurgia, porque eles não encontraram um caminho cirúrgico para ela. Tô te falando tudo isso porque eu acho que nem você sabe detalhadamente. Muita gente acha que a nossa filha faleceu por conta do probleminha dela, né? Do que ela tinha. Acha que foi sequela ou algo do tipo consequência dos problemas dela. Mas não. Aí ele falou, vamos acompanhar a parte clínica. E assim que ela estiver forte e bem, a gente parte para o cateterismo, porque somente o cateterismo é que vai detectar se existe algo que possa ser feito ou não. Por fim, chegou o momento dela fazer o cateterismo. Ela foi transferida somente para fazer o cateterismo e voltar. Ela fez o cateterismo. É difícil falar. Essa noite, especificamente falando, foi a única noite que eu consegui dormir com a minha filha, né? Porque aqui no hospital que ela tava, na perinatal, não podia dormir. Então, todo dia, eu só podia ficar até as 10, mas na verdade eu sempre ia embora meia-noite e meia, 1 hora, né, amor? A gente praticamente fechava a perinatal. Mas nesse hospital que ela foi fazer o cateterismo, era os pais que tinham que acompanhar. Então, tipo, foi a única noite que eu dormi com ela. E ela não dormiu, Evandra. Ela ficou acordada o tempo inteiro. E eu fiz tudo que tu possa imaginar. Eu cantei todos os louvores que eu podia. Eu cantei todas as músicas que eu podia. Ela ficava quietinha, me olhando. E não dormia. E eu não tava entendendo por que ela não tava dormindo. E eu falava, meu amor, fica tranquila. A mamãe não vai embora. A mamãe tá aqui com você. A mamãe vai passar a noite todinha com você. E ela me olhava, e ela fechava o olhinho, tipo, com sono, sabe? Mas ela olhava, de repente ela olhava, não posso parar de olhar pra minha mãe, sabe? E eu não conseguia entender, tanto é que o Vinícius tinha ido embora pra casa com a Duda, né? Ele ia voltar de manhã, porque a cirurgia seria 8 horas da manhã. E aí eu mandei mensagem, não foi vida. Ele falou, 6 e pouca da manhã, ele falou, já tô indo pra ir. Eu falei, amor, eu não dormi 1 minuto, a Sara não dormiu. Aí mandei foto pra ele, eu falei, olha aqui como que ela tá, acordada, tipo, eu raiei a madrugada inteira com ela acordada. Aí ele chegou e tal, ela fez a cirurgia, voltou super plena da cirurgia, voltou muito bem. Mas nesse hospital eles não conheciam a minha filha. Eu nunca falei sobre isso. Ninguém sabe, né, na verdade. E ficaram manuseando. Ela foi ficando cansada. Aí eu lembro que a enfermeira chegou e falou, mãezinha, eu vou passar a sonda pra ela voltar a se alimentar. Tudo bem pra você? Eu falei assim, eu tenho muito nervoso. É a única coisa que eu não consigo ver. Então eu vou descer pra almoçar com meu marido rapidinho e já subo. Quando a gente subiu, ela já tava diferente, né, vida? Já tava com uma respiração mais ofegante. Aí eu chamei a enfermeira. Aí eu falei, olha, aconteceu alguma coisa? Aí ela falou assim, não, por quê? Eu falei, porque a Sara tá respirando diferente. Ela, não tá não. Eu falei assim, tá sim, eu conheço a minha filha. A respiração dela tá diferente e tem sangue aqui no narizinho dela. Você sabe me dizer o que é? Ela, não, ela já veio assim da perinatal. Eu falei, não, ela não veio assim porque eu acompanhei minha filha em todos os procedimentos. Eu passei a noite inteira em claro com ela. Se tivesse um sangue no nariz dela, eu não teria visto. Ela, então pode ser que tenha rompido um vasinho na hora que passou a sonda. Eu falei, tá. Não, mas até então tudo bem. Assim, é um momento que você tem que se fazer de forte, você tem que engolir, porque são as pessoas que estão cuidando da tua filha, né? Então, e eles entendem bem mais do que você. Então, você ainda tem que ficar quieta em determinados momentos. Eu falei, não, tudo bem, mas você pode chamar o médico pra mim, por favor? Aí ela chamou o médico, eu falei assim, lembro até hoje o nome dele, Dr. Leonardo. Eu falei, Dr. Leonardo, a minha filha tá respirando diferente. Aí ele olhou, realmente? Chama o fulano. Bota adrenalina, pega ciclano, não sei o que lá. E por fim ele pediu a máscara full face, que é uma máscara que pega o rostinho todo da criança, né?
Aí eu já comecei a ficar assustada. Ele, não, pode ficar tranquila, é só pra dar um reforço, né? E ela não ter que fazer esforço pra poder respirar. Aí vieram duas, né? Veio a físio, veio a enfermeira, as duas conseguiram colocar, mas ela não queria botar de jeito nenhum, a Sara não tava deixando, porque já era um bebê forte, bebê grande. Aí eu fui falando no ouvidinho dela, a mamãe tá aqui, é pro seu bem e tal, tal, tal. Ela se acalmou, dormiu. Aí eu falei, amor, eu vou tomar banho, porque nisso eu já tava exausta. Só que assim, ao mesmo tempo é aquele sentimento, caramba, ela operou, deu tudo certo, graças a Deus. Eu falei, amor, eu vou tomar um banho. Vou tomar um banho, você fica olhando pra Sara, não deixa de olhar pra ela, porque se ela chorar você não vai ouvir, você só vai ver pela expressão do rostinho. Aí ele, não, tá bom, pode ir lá. E eu fui. Mas eu relaxei no banho. Porque, sabe, é aquele momento, ai, graças a Deus, fiquei conversando com Deus, ai, Senhor, obrigada, Jesus. E aquela água quente caindo, sabe, me renovando e tal, tal, tal. Quando eu cheguei lá em cima, cadê o Vinícius? Vinícius não tava mais lá. E só tava a físio, mexendo na minha filha, mas assim, minha filha chorava demais. Na verdade, ela já não tinha mais força pra chorar, de tanto que ela tinha chorado. E o bebê cardiopata, ele não pode chorar, né? Você tem que fazer de tudo pra ele se acalmar. E ela lutando, literalmente, com a minha filha pra poder encaixar a tal da máscara sozinha. E aí eu falei, pô, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Tira, cadê o catéter? Que ela só respirava com a ajuda do catéter, né? Já tinha dado um salto, porque antes era o respirador, depois já tinha saído do respirador, mas ainda precisava do auxílio do catéter. Ela não conseguia, assim, ficar muito tempo respirando sozinha. Ela, eu tirei pra fazer nebulização, não sei o que. Eu falei, não, pelo amor de Deus, volta com a minha filha pro catéter. Eu ali, a mãe, é um sentimento único. Eu ali olhando pra minha filha, eu já sabia que era sério. Eu sabia que a minha filha não estava bem. Ela não tinha nem mais voz. Ela já estava chorando assim. Sabe? Eu falei assim, calma, meu amor, a mamãe tá aqui, a mamãe vai cuidar de você. E ela me olhou de um jeito que eu nunca mais vou esquecer. Era como se ela estivesse pedindo socorro pra mim, sabe? E aí eu falei assim pra ela, me dá minha filha. Que eu vou acalmar minha filha. Eu sei que eu vou acalmar minha filha. Ela, mas eu não posso dar porque ela está com catéter, ela está com acesso. Eu falei, eu pego a minha filha assim desde que ela nasceu. Por favor, me dá minha filha. Eu vou acalmar minha filha. Aí o médico chegou e falei, doutor, por favor, pede ela pra me dar minha filha. E nisso ela fazendo assim, sabe, as coisas com calma, botando o catéter. Eu falei assim, aumenta o oxigênio, por favor, porque o oxigênio não tá sendo suficiente, a saturação tá caindo. A gente já tava 2 meses direto no hospital, já sabia como é que era. E eles não conheciam, não sabia, assim, o dia a dia da minha filha. A princípio, eu acho que ela imaginou que tivesse tudo sob controle, que tivesse tudo bem, mas eu sabia que não tava. E aí foi quando eu pedi pra ela aumentar o oxigênio, ela, eu já vou aumentar. E a saturação caiu, despencou de 60 para 50, de 50 para 40 foi muito rápido. E aí quando eu olhei pra minha filha, eu já vi ela meio que virando o olhinho. Aí eu dei um grito, eu falei, aumenta, pelo amor de Deus, esse oxigênio! Aí que ela parece que voltou pra terra, que foi aumentar o oxigênio, ela começou a pular por cima da minha filha, me ajuda, que ela viu que o oxigênio estava desligado. Que isso, mano? Caraca. Pois é. E aí, nesse momento, umas 10 pessoas brotaram, não sei da onde, me tiraram da UTI e eu gritava desesperadamente, dizendo que eu só queria pegar minha filha, que eu tinha certeza que eu ia acalmar minha filha. Dali, a última cena que eu tenho dela é já meio que virando o olhinho, já não conseguindo. O peito dela enchia de uma forma como eu nunca vi em nenhum ser humano e a barriga fazia uma vala de tanto sacrifício que ela fazia pra respirar. Então foi muito difícil pra mim. Até então ali eu ainda tinha esperança, porque eles disseram que ia entubar ela e que ela ia ficar bem, né, amor? Foi isso que inclusive um dos enfermeiros, que eu quase desmaiei, o Vinícius não tava lá na hora, eu liguei pra ele e falei assim, sobe porque é sério, é muito sério. E quando o Vinícius me pegou, eu quase desmaiei, assim, nos braços dele. Ele, calma, que isso? Calma, tá tudo bem. E eu falei assim, não tá. Eu sei que não tá bem, eu sei o que eu vi, não tá, ela não tá bem. Aí o enfermeiro falou, não, fica tranquilo, a gente tá acostumado com isso, a gente só vai entubar. Só que ela tinha acabado de ser entubada e estubada da cirurgia. A gente só vai entubar pra ajudar ela vai ficar bem, a gente faz isso toda hora. Querendo passar uma como se fosse uma coisa simples.
E aí a gente ficou mais ou menos, sei lá, 1 hora e pouca sem notícias. E foi quando eu falei, chega, eu preciso ter notícias. Aí foi quando eu subi. E aí tinha uma médica que não tinha nada a ver, inclusive, com um plantão, que estava saindo. Minto, eu me deparei com uma das enfermeiras que estavam lá chorando. Entrou no elevador e no mesmo elevador que a gente saiu, ela entrou. E quando ela viu a gente, ela ficou totalmente assim, desconcertada. Eu falei assim, tá tudo bem? Você tem notícias da minha filha? Ela, a médica vai conversar com você. E tipo, pum, subiu. Aí nisso vinha saindo essa médica. Que naquele momento foi um anjo de Deus mesmo, sabe? Que foi a única pessoa de todas que segurou na nossa mão, né, vida? Eu lembro que eu tava com a unha grande, eu encravei a minha unha na mão daquela médica. Que eu falei assim, doutora, antes, né? Eu falei, doutora, você tem notícias da Sara Vitória e tal? Eu sou a mãe dela. E ela falou assim, nós não desistimos dela. Aí eu falei assim, como assim não desistiu dela? Não tá tudo bem? Não entubaram? Ela, nós não desistimos dela. Aí eu falei assim, como assim, doutora? Pelo amor de Deus. A minha filha tá acordada, ela tá lúcida. Me fala, por favor. Aí ela falou assim, ela ficou fazendo assim, tipo, respirando fundo. Eu falei assim, a minha filha tá morta? Aí ela fez assim, sabe que tá, Evandro, você não tem noção. Naquele momento eu caí de joelho. Momento difícil, né? É complicado demais. Você quer parar de falar sobre isso, Érica? Não, tudo bem. De verdade, eu não queria fazer não, você tudo bem, é porque repassar você por revive, isso. né? Você revive, né? Eu tô contando e tô revivendo o momento, né? Embora hoje eu já esteja bem melhor, sabe? Fortalecida por Deus, mas assim, é que você revive tudo, né? E aí eu comecei a clamar a Deus, sabe? Porque eu tinha fé que Deus podia curar minha filha, mesmo, sei lá, mesmo morta, assim. Então eu pedia pra Deus, eu gritava. Deixa eu beber uma água. Eu gritava pra Deus salvar minha filha. Eu falava, Senhor, o Senhor pode, por favor, salva minha filha. Porque eles não me deixavam entrar na UTI. E eu gritava, mas eu gritava muito, assim. E minha mãe diz que ela tava lá no térreo do hospital e ela conseguiu ouvir os meus gritos do terceiro andar. E eu pedindo, clamando a Deus para que Ele salvasse a vida da minha filha. Porque a gente sabe que nosso Deus tem poder para isso. E aí, enfim, acabou que não teve jeito. Essa médica segurou a minha mão e ela falou assim, eu não vou sair daqui do seu lado. Eu só vou sair daqui se você quiser que eu saia. E eu lembro que eu fui assim, escorrendo assim da parede até o chão com a unha. E eu encravava a unha dela. Eu encravava assim com toda a minha força. E ela, pode chorar, eu tô aqui segurando a sua mão. Eu sou mãe. E eu tô aqui com você pra dividir a tua dor contigo. Aí quando eu me senti um pouquinho mais forte, né? Enfim, entrei pra ver minha filha. E foi tudo muito difícil, sabe? Porque foi no período da pandemia. Então, assim, minha família não conheceu minha filha. Meu pai, minha mãe foi a única que ainda não conseguiu ver, porque quando ela saiu da perinatal pra entrar na ambulância, minha mãe conseguiu ver, tipo assim, coisa de 3 minutinhos no máximo. Só viu minha filha saindo da incubadora e entrando na ambulância. Mas assim, ninguém conheceu minha filha, sabe? Meu pai, minha mãe, meus irmãos, eles só conheceram minha filha ali daquele jeito, sabe? Então foi uma cena assim que me marcou muito, foi muito difícil. E você entender tudo isso é mais difícil ainda, porque na minha cabeça, aos olhos humanos, não era o momento da minha filha ter ido embora, entendeu? Se fosse uma coisa assim, minha filha foi regredindo e foi embora, tudo bem.
Mas não foi. Pelo contrário, ela só tava progredindo, tava grande, tava forte, tava esperta. Quando a chupetinha caía, eu falava, ela era louca por chupeta. Ela era apaixonada pela chupetinha dela. E eu falava, toma aqui, abre a boquinha pra mamãe. E na hora ela já abria a boquinha. Era a coisa mais linda, cara. A Sara, eu me sinto muito privilegiada de ser mãe dela. Eu digo ser porque eu sou mãe dela eternamente. Então, assim, eu me sinto muito privilegiada porque eu nunca tive dúvidas de que ela era diferente, que ela era um anjo, assim, que Deus mandou mesmo pra nossa vida, né, amor? Ela era diferente de todos os bebês que eu já vi em toda a minha vida. Ela tinha uma paz, sabe? Era tão sublime, ela era tão plena, tão doce. E até o choro dela você não ouvia. De tão baixinho que ela chorava. Compensação a Duda, minha filha, a Duda, vinha todo mundo ver o que estava acontecendo. Parecia que tava matando a criança. Quando ela nasceu, a doutora falou, essa vai ser barraqueira. Não foi mesmo? Todas as crianças do berçário quieta e ela, nossa senhora, fazendo um escândalo. E a Sara foi completamente assim, o oposto, sabe? Ela era muito especial, uma bênção assim mesmo. Então, quando você tá de frente pra uma dor como essa, você começa a contestar tudo, assim, a questionar mesmo, sabe? Eu não posso ser hipócrita de dizer que eu não questionei a Deus. É isso. Sabe, eu não posso ser hipócrita. Eu não posso dizer que no momento que eu mais precisei me agarrar a Deus, eu me afastei dele. Sabe? Porque esse era um momento que eu tinha que orar mais. Eu não tinha força. Sabe? Eu não tinha força. Mas Deus, ele é tão sensacional, ele é tão amoroso, ele é tão misericordioso, ele é tão incrível que, assim, a gente olha a coisa pelo lado negativo. Mas Deus, ele é o único que tem o poder de ver à frente. Amém. É só ele que tem o poder de enxergar o nosso futuro.